fúria do tempo surpreendeu a população em toda a região sul e sudeste essa semana. Frio intenso antes do inverno, chuva fora de época, tornados e um fenômeno praticamente desconhecido dos brasileiros, as microexplosões. Os nossos repórteres percorreram as regiões atingidas, ouviram especialistas para entender o que há de errado com o tempo. Essa é a nossa reportagem da semana. Um céu enfurecido. Nuvens que parecem bombas. E uma tempestade capaz de transformar construções sólidas em montanhas de escombros. Parecia guerra. Era telha, era vidro, era ferro, era pau, era... Não tinha como se esconder. Bairros inteiros devastados e o medo dentro de casa. Chuva fora de hora. Deveríamos estar entrando no inverno, que é baixa temperatura e pouca chuva. Tornados. Enchentes. O tempo mudou de repente. Trouxe vendavais comuns dos Estados Unidos para o interior de São Paulo e Santa Catarina. E fez Paris e cidades ricas da Alemanha sofrerem como pequenos municípios do terceiro mundo. Afinal, o que está acontecendo com o clima no planeta? Campinas, madrugada do último domingo. Imagens gravadas pelos próprios moradores. Impressionante. Os clarões no céu sem parar. Há mais de meia hora, sem exagero. Depois dos clarões, uma artilharia de raios. Caracas! Uma tempestade com ventos de até 120 quilômetros por hora desabou sobre Campinas. A cidade ficou sem luz. E a inundação chegou até as lojas deste shopping. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou 1.450 raios em 7 horas de chuva forte. Neste condomínio, dezenas de árvores caíram e mais de 150 casas ficaram destelhadas. Esta moradora gravou um vídeo para mostrar como a casa dela ficou por dentro. Isso aqui é o que sobrou. Não tem uma cortina. Tudo de ponta cabeça. Tudo, tudo, tudo. Gente, olha isso. Destruiu minha casa inteira. Não tem o que fazer. Então, a primeira coisa é ela se salvar, né? Se esconder, entendeu? A coisa foi de tal sorte que um cachorro foi parar no telhado. Olha só a situação dessa casa. Essa casa foi destruída. É estarrecedor ver o ponto que isso chegou. Márcio mora ao lado. A casa dele também foi atingida. O telhado saiu, a caixa d'água estourou. E essa casa aqui do lado? Essa casa aqui. A água foi tudo para baixo. Foi um pânico, o poste caiu dentro da minha casa aqui. Você estava dentro? Vocês estavam em casa? Nós estávamos em casa. Quem? Você, esposa? Eu, minha esposa e meus 3 filhos. Seus 3 filhos? É.
Segundo a equipe de pesquisadores do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, Campinas foi atingida por um fenômeno climático raro no Brasil, conhecido como microexplosão. Pensa uma nuvem gigante de alguns quilômetros caindo com essa velocidade de 100 km por hora. É um colchão de ar, de gelo, de água que despenca da nuvem diretamente para o solo. Essa é uma microexplosão, esse despencar da nuvem direto em direção ao solo. Pega um colchão, joga esse colchão no chão e coloca um objeto, algumas folhas no entorno. O que vai acontecer com essas folhas? Guardadas as devidas proporções, o que ocorre com as folhas também acontece com as casas, telhas, objetos, carros e tudo que está no caminho da microexplosão. Imagine um vento de 120 km por hora caindo sobre o telhado da sua casa. O que ele tiver pela frente, ele vai destruir. E destruiu mesmo. A 100 quilômetros de Campinas, outras cidades também foram atingidas por grandes tempestades. Além da chuva de granizos, houve um outro fenômeno ainda mais intenso. Um tornado com ventos de 150 quilômetros por hora. Câmeras de segurança gravaram a passagem do tornado, que foi devastador. Quando ele chega, ele vai detonando tudo, você não pode fazer nada. Aqui em Jarinu, no interior de São Paulo, é só a gente dar uma circulada com a câmera para ver tudo o que aconteceu. Olha só, lá em cima, tudo destruído, uma madeireira sem mais nada em pé. E quando a gente vem para cá, a gente percebe uma situação ainda pior. Olha só isso aqui, uma carreta que pesa cerca de 20 toneladas. Essa carreta, ela foi virada pelo vento. E olha só, mostra pra gente ali, Thiago. Era uma churrascaria. O poste, olha a situação do poste. Com ferro retorcido. O pessoal tá começando a colocar terra aqui por causa do óleo do caminhão. Mas quando a gente olha para essa carreta desse jeito, é espantoso. Marcelo, conta pra mim, o que aconteceu com essa carreta aqui? Quando começou que o vento veio de lá assim, que ela se levantou, voltou pro chão, aí veio o tornado e levou ela. E não foi só a carreta. Eu estava deitado no caminhão, sentei, fui olhar, quando abri a cortina, já veio estilhaço nem sei que materiais era, estourou para-brisa, vidro. E aí o caminhão levantou para cima e voltou. E já levantou de novo e tombou. 3 caminhões foram virados. Na hora que o vento veio, foi os 3 numa hora só. Furacão, ele vinha assim, ó, lataria pulando, era um zero. Foi levando tudo que tinha pela frente. Tudo, frente, tudo. Isso aqui é a estrutura do posto de gasolina, ou o que restou dessa estrutura. Isso era o teto, é a cobertura do posto. Tudo veio abaixo. Eu vou tentar entrar aqui, deixa eu ver se isso é seguro. Vamos tentar entrar aqui, Thiago. Olha o que se transformou isso aqui, gente. Um monte de ferro retorcido. Essa bomba aqui, ela foi retirada, ela foi extraída do chão. É uma coisa incrível. Todas as árvores que estavam no caminho do tornado e milhares de casas ficaram assim. Aí eu falei pra minha mulher, o que tá acontecendo? Parece que vai acabar o mundo. Aí entramos pra dentro de casa e entramos dentro do banheiro, escondemos dentro do banheiro. O tornado e as microexplosões atingiram 40 cidades paulistas. Mataram 3 pessoas e feriram mais de 50. Surpresas também na cidade de São Paulo. Neste fim de semana, a mínima chegou a 1 grau e ainda
nem estamos no inverno. O sul do país também sofreu com a fúria do clima, como mostra o repórter André Holt. Aqui em Santa Catarina, as nuvens carregadas anunciaram a tempestade. 2 microexplosões foram registradas na noite de 15 de maio. Uma em Porto União, outra em Ponte Alta do Norte, a 180 quilômetros de distância. 2 cidades pequenas. Porto União tem pouco mais de 30 mil habitantes. Já a Ponte Alta do Norte, apenas 3 mil. As duas foram devastadas e 4 pessoas morreram. Quase um mês depois, é difícil esquecer os momentos de terror. Terezinha estava dentro de casa na hora do temporal. Ela se protegeu no lugar que achou mais seguro. Deitei debaixo do colchão, que eu não sabia o que estava acontecendo. Daí você escutava estouro, árvore caindo, e daí arrebentou a janela e molhou tudo. Antes de chegar às cidades, o vendaval atingiu outros pontos do estado. Este vídeo é o registro da fúria da tempestade. Os ventos chegaram a 100 km por hora. Arrasaram tudo o que havia pela frente em Ponte Alta do Norte. Árvores foram derrubadas, até as raízes arrancadas do chão. Casas e galpões ficaram destelhados. Foi um trauma muito grande, porque as pessoas, né, ficam todas desorientadas. Nós mesmos nunca tínhamos passado por situação assim semelhante, né? Neste sítio, a 2 quilômetros da cidade, uma situação chocante. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na casa. Estas imagens mostram como era a propriedade antes do vendaval. Um lugar tranquilo e agradável. Na paisagem, 3 casas em volta de um pequeno lago. Depois da microexplosão, elas simplesmente sumiram do mapa. As casas eram de madeira e não resistiram à força do vendaval. Essa aqui era a entrada de uma das residências. Ficou tudo destruído. Aqui a gente pode ver uma janela que foi arrancada da parede, uma cadeira quebrada e muitos pedaços de móveis, como esse aqui, que parece ser uma gaveta de um armário. Só a churrasqueira ficou de pé. Uma cama pendurada numa árvore, panelas, roupas e eletrodomésticos, tudo espalhado. Equipamentos pesados como fogão e geladeira foram lançados longe. Parte dos destroços foi parar dentro do lago. Isso é o que restou de uma antena parabólica. 3 pessoas morreram neste local. Os corpos foram encontrados a 30 metros da casa. Naquele domingo, Jason estava viajando a trabalho. Ele morava numa das casas destruídas. Nesta foto, aparece ao lado do avô, seu Francisco, e do pai, Daniel, que morreram no temporal. A madrasta dele foi a 3ª vítima. Aqui a gente está dentro da casa do pai do Jason, ou do que sobrou da casa dele, né? Isso. Aqui era o quarto, onde o último momento de vida dele, a sala, a cozinha ali, o banheiro e a área de festa lá. Essa parte aqui era o quê? Aí era o banheiro. Sobrou só o piso aqui. Difícil aceitar a tragédia. Primeira coisa, entra tipo estado de choque, não se acredita, né? Tu não se conforma, não tem palavras que... Não tem como explicar, né, como aconteceu isso, né? Dona Ana é tia de Jason e mora num terreno um pouco acima. A casa dela teve o telhado arrancado pelo vento. Eu me segurei na porta, daí eu senti quando tremeu, só foi a hora que o telhado levantou. Quando a tempestade passou, Dona Ana e o filho saíram para ver os estragos e não encontraram mais as 3 casas onde moravam os parentes. Aí o desespero foi grande, né? Aí eu comecei a gritar, fazer o quê? Gritei bastante, chorei.
Nós estamos agora numa área de reflorestamento a 5 quilômetros do centro de Ponte Alta do Norte. A imagem é impressionante. Todo esse vale era uma imensa floresta. São milhares de árvores que foram derrubadas pelo vento. Nem o poste de iluminação, feito de concreto e ferro, resistiu. Segundo os meteorologistas, a posição dos destroços indica o tipo de fenômeno que atingiu a região. As microexplosões, elas têm ventos da ordem de 100, às vezes até 140 km por hora, né? Bastante destrutível, elas dispõem as árvores tudo na mesma direção. Santa Catarina possui um radar meteorológico moderno, custou 10 milhões de reais. Mas a Defesa Civil afirma que é difícil saber com antecedência o local exato onde vai acontecer uma microexplosão. Bom, eventos como tornados e microexplosões, eles podem se formar em questões de minutos, né? Então, depende muito dessa taxa de como que a tempestade ela se desenvolve. Se ela se desenvolve de uma forma mais lenta, você consegue fazer uma antecipação mais rápida. Quem sentiu na pele a força do fenômeno espera nunca mais passar por nada igual. Eu não quero ver mais uma coisa dessa, Deus livre. E agradeço a Deus de eu estar viva aqui. E as violentas mudanças no tempo não castigam só o Brasil. Há 34 anos, os moradores de Paris não viam tanta chuva. O rio Sena, que corta a capital francesa, subiu 6 metros além do normal. A enchente histórica obrigou os museus a fecharem as portas por causa do risco de inundação. Na Alemanha, as enchentes castigaram os moradores da região sul. Milhares de moradores ficaram desalojados. Pelo menos 6 pessoas morreram e ainda há desaparecidos. Do outro lado do mundo, o mesmo aguaceiro. Na Austrália, chove sem parar há 10 dias. Centenas de casas e lojas foram inundadas. A enxurrada já matou 12 pessoas. Outras dezenas estão desaparecidas. Enchentes e tempestades na Europa e Oceania. Microexplosões e tornados no Brasil. Entenda agora a diferença entre esses fenômenos climáticos. A tempestade é a mistura de chuvas, relâmpagos, raios, trovões e ventos fortes. Ela se forma com o aumento das nuvens e o choque entre massas de ar com temperaturas diferentes. Furacão. Geralmente, os furacões surgem no oceano, quando nuvens de tempestades flutuam sobre mares de águas quentes. São formados por ventos muito fortes. O tornado é menor que um furacão, mas pode ser mais destruidor. Ele tem o formato de um funil e é muito veloz. A microexplosão é concentrada numa área. As nuvens ficam tão carregadas que explodem e espalham destruição. É comum confundir tornado com microexplosão. A meteorologista esclarece. Vindo da nuvem, explodindo e indo para o solo, nós damos o nome de microexplosão. E se for um vento ascendente que se retroalimenta e vai subindo em direção à nuvem, a gente dá o nome, então, de tornado. Seja qual for o fenômeno climático, os meteorologistas não têm dúvida. O culpado pela reação violenta da natureza é o homem. Somos nós os responsáveis pela emissão descontrolada de gases tóxicos, como o CO2, o venenoso gás carbônico. O nível que nós tínhamos de CO2
ele praticamente aumentou aí questão de 20% nos últimos anos. Os veículos emitem CO2, né? Que é o gás carbônico, fábricas, queimadas, o número de queimadas que tem, a natureza é esperta. Ela, quando começa a se sentir agredida, ela reage. O início dessa reação é o que nós estamos observando.